Bom, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a disciplina de segurança da informação. A ideia que a gente quer passar para vocês é que a disciplina de segurança da informação, ela é uma, na verdade, que a gente considera até um problema organizacional, né? Porque a organização hoje em dia não se preocupa com esse conceito de, de aplicar a segurança, de pensar em segurança em si. Então, a ideia é que não é só tecnologia, como a gente vai abordar bastante no nosso curso, na nossa disciplina. Então, a ideia, toda vez que a gente fala, trabalha a segurança da informação, a gente sempre quer pensar nessa preocupação que a gente tem com relação de conscientizar todo mundo, conscientizar cada pessoa que entra numa empresa, numa organização. Tudo isso que a gente fala de incidente e tudo mais, é igual um boletim de ocorrência, quando a gente vai, quem é assaltado, por exemplo, que faz esse boletim de ocorrência, né? Quem reporta incidente de segurança. Se vocês podem notar pelo gráfico que há muito tempo, logo no início, as pessoas não se preocupavam muito. Com certeza tinha incidente de segurança, mas agora as pessoas têm essa preocupação de fazer a reportar esses tipos de incidentes, né? Esse gráfico, foi pego lá do CERT-BR, que é uma unidade que a gente sempre fala que faz o registro desses incidentes de segurança. E vocês podem notar que os incidentes têm aumentado, né, muito, principalmente com o uso da tecnologia que a gente tem trabalhado. Se a gente observar os incidentes por tipo de ataque, a gente vê que tem crescido bastante o conceito, né, quando a gente fala do tipo de ataque por fraude, né, aí nós temos em seguida o de scan, né, que ele tem crescido bastante. Todos os incidentes cresceram de uma maneira bem absurda, bem grande em si. Aí nós temos o scan, a fraude, né, e no caso, o total aqui que nós temos de invasão em si. Então, a fraude, ela é um dos problemas, que essa linha, não sei se vocês conseguem observar, um mais lilás, né? O azul, que é o scan, e eles têm crescido bastante e têm aumentado muito o número de preocupação, principalmente toda vez que a gente fala do conceito de segurança. Então, aqui nós temos também outro tipo de gráfico, que demonstra isso, né? A origem dos ataques, por incrível que pareça, o Brasil é considerado um dos maiores atacantes em si. Claro, quando a gente fala desse conceito de origem, os top, né, dos 10 mais considerados atacantes, que é um deles, 54% é do Brasil. Toda vez que a gente pensa em segurança, a gente se preocupa com esses desafios, né? De se criar ferramentas, procedimentos que façam que você sempre pense que a cada momento você tem uma funcionalidade nova, você tem um problema novo para ser administrado em si. E esse problema, essas novas funcionalidades fazem com que você pense em novos procedimentos, principalmente para demonstrar que a sua empresa aplica um pouco de segurança em si, né? A ideia toda vez que a gente identifica, às vezes um mecanismo muito simples, por exemplo, o conceito de senha. Às vezes você não é levado a sério, as pessoas esquecem totalmente de colocar uma senha que a gente chama de senhas difíceis, né? O conceito de usar, por exemplo, números não sequenciais, usar letra e número, então tudo isso, a grande problemática e desafio que a gente tem encontrado é essa capacidade, às vezes, de falta de gestão nessa aplicação desses conceitos básicos de segurança em si. A ideia é que também nós temos uma batalha muito grande, principalmente quando a gente fala do termo de criminoso, né? Como qualquer lugar, a gente tem essa problemática que a todo momento abre-se uma brecha, a todo momento se tenta burlar essa segurança em si. A ideia é que todos, né, pensem nesse conceito de segurança. Porém, a gente sabe que as pessoas só pensam nesse conceito
quando acontece algum problema, quando acontece alguma falha nessa segurança, quando alguém consegue romper esse mecanismo de segurança. Toda vez que a gente tem esse conceito, a gente sempre pensa nesse monitoramento, né? A gente sempre pensa nesse conceito de que a gente tem que monitorar, verificar todos os mecanismos de defesa, verificar se os ambientes não estão sobrecarregados, verificar, por exemplo, que às vezes você deixa a segurança sempre para depois, para quando acontece alguma coisa, né? O conceito de segurança é a ideia de, também, outro detalhe importante, que quem está ali é o usuário. Então, o usuário, ele precisa entender a importância do conceito de segurança. Então, uma das grandes problemáticas, como a gente sempre fala, a gente sempre identifica, é o usuário em si. Toda vez que a gente fala da segurança, a gente sempre envolve que ele é, no caso, uma aplicação que geralmente tem um conjunto de propriedades que vocês desejam geralmente aplicar, né? E também, e você também sabe que o seu adversário, né, o criminoso ali que está tentando invadir seu sistema, ele sempre tem uma capacidade específica que às vezes você não está preparado ali para receber, mas a gente tenta, de certa forma, negar ou permitir com que eles não consigam acesso ao seu sistema. Toda vez que a gente fala do sistema de TI, a gente sempre se preocupa, né, com o conceito de que você tem a informação, como é mostrado. A informação, você tem também o sistema de informação em si, né, que você está ali trabalhando. Esse sistema de informação, ele tem em volta dele, da informação e do sistema de informação, a gente tem a segurança do sistema de informação. O conceito, né, de segurança, né, o que é a segurança da informação? É quando a gente tenta, de certa forma, preservar 3 características fundamentais toda vez que a gente fala de segurança, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação. Então, aqui ele demonstra bem esse conceito, onde todos eles formam o que a gente chama de tríade, né? Onde cada um tenta proteger de alguma forma a informação que vai estar ali dentro desse sistema. Toda vez que a gente fala desses 3 requisitos, essas 3 propriedades, a gente sempre está preocupada que elas trabalhem em harmonia para que a gente consiga, de certa forma, trabalhar com que o sistema, porque não adianta vocês colocarem muito mecanismo de segurança e atrapalhar as pessoas, por exemplo, de fazerem o serviço delas ou atrapalhar a segurança, fazendo com que a segurança não seja mantida de alguma forma, vocês implementam muito mecanismo de segurança e, de certa forma, a pessoa não consegue nem trabalhar dentro daquele computador porque ele não tem acesso a muitas coisas. O conceito de segurança da informação ele envolve essas 3 características, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A confidencialidade é a ideia que vocês não vão, essa informação ela não vai estar disponível para diversos indivíduos, né? Então, só tem acesso a essa informação quem tem autorização, quem não tem autorização, ela é considerada confidencial. E o conceito de integridade, que vem um conceito da exatidão daquela informação, principalmente quando você disponibiliza essa informação, a ideia é que ela seja correlata ao que ela foi feita, que ela seja íntegra, que ela não seja alterada por pessoas não autorizadas. Já o conceito de disponibilidade é o conceito de você deixar aquele sistema acessível no momento que a pessoa conseguir, que ela quiser acesso àquela informação, ela vai ter acesso a ela naquele momento exato que ela solicitou, e não no momento que vocês consideram correto de disponibilizar. Então, a disponibilidade são as 3 características fundamentais. O conceito de confidencialidade é esse acesso não autorizado da informação. A ideia é proteger qualquer tipo de informação, principalmente de pessoas não autorizadas. A gente provê acesso a pessoas que têm a permissão. Quem não tem permissão não tem acesso a essa informação. Já o conceito de confidencialidade, alguns exemplos, né, de confidencialidade bem simples, por exemplo, o número de cartão de crédito.
o número de cartão de crédito, o número da conta de banco, né? Quem de vocês, por exemplo, passa a senha do seu cartão para outra pessoa, né? É muito raro isso acontecer, né? Seus dados, por exemplo, aqui o número de segurança social, nesse caso, mais para fora, mas, por exemplo, seu CPF, seu endereço, seus dados pessoais, e geralmente a gente não deixa disponibilizado assim, de maneira aberta. O conceito da própria propriedade intelectual, a ideia de copyright, né, patente, tudo isso tem um conceito conceito de confidencialidade em si, né? E o conceito maior, que envolve muita confidencialidade, a gente sempre se remete, sempre lembra dele, é a segurança nacional, né? Que é o conceito de inteligência militar, é uma segurança onde geralmente você não pode disponibilizar quase nada das informações que estão ali, porque você tem que manter os dados ali. Uma forma de garantir essa confidencialidade é usar a encriptação, que é até o que a gente entrou nessa semana, que é a criptografia. O conceito nada mais é que você transformar uma informação de uma maneira que ela é legível, né, de uma maneira ilegível, que a pessoa não, mesmo mesmo tentando acessar, ela não consegue acessar aquela informação, onde você pode notar aqui, onde você tem esse conceito aqui, você tem esse cara que vai tentar atacar a informação, mas ele não vai conseguir porque a informação, ela foi, no caso, ela foi cifrada, né? Ela tornou-se ilegível. Então, dessa forma, uma forma de você garantir essa segurança em si, e mantendo a informação segura. Quando chega lá no destinatário, o destinatário decripta aquela informação com uma chave, né, considerada secreta, da mesma chave que a gente compartilha para tornar ela ilegível, ela torna legível. Então, se alguém interceptar essa informação, ela não vai conseguir ver a informação. Opa. Show. Deixa eu só tirar aqui. Uma outra característica que a gente também trabalha é o conceito de controle de acesso, né? Então, a primeira vez que a gente fala criar regras e políticas, geralmente, que limitam o acesso à informação apenas às pessoas que precisam realmente ter acesso, né, àquela informação. Então, são pessoas específicas que têm o acesso à informação em si. Então, geralmente, a gente faz uma limitação, permite um mecanismo de garantir essa confidencialidade é o controle de acesso. Outro conceito também para garantir a confidencialidade é o conceito de autenticação, né? Se você, geralmente, quando a gente tem esse conceito de autenticação, a gente pode combinar algumas ferramentas, né, nesse caso, que é o conceito de algo que a pessoa tem, por exemplo, como um cartão inteligente, né, uma tecla de rádio, alguma coisa, um tipo de chave, né, em si, alguma coisa que a pessoa sabe, que é considerado que a gente dá um nome de senha, né, porque hoje em dia todo mundo tem esse conceito de ter a sua própria senha, e algo que a pessoa é. A ideia em si que a pessoa, o ser humano, por exemplo, tem impressão digital única, né? Então, ela também é considerada. Os olhos também são considerados únicos também, então, quando você pode fazer uma leitura de retina também, são várias formas de você garantir a autenticação em si. Se vocês lembrarem, a autenticação ela tem sido utilizada e trabalhada principalmente em alguns bancos, né? Toda vez que a gente fala desse conceito de autenticação, vocês percebem que a gente pode utilizar a senha, né? E também a gente pode, por exemplo, utilizar a digital, que é o que alguns bancos têm utilizado e trabalhado, sim. A autorização também é outro mecanismo para garantir a confidencialidade. Dessa forma, só tem acesso àquela informação quem realmente criou dentro daquela política de controle de acesso essa permissão para que a pessoa tenha autorização para ver, visualizar aquela informação em si. Já a segurança física é uma coisa mais simples, né? Que é o que a gente, geralmente é o mínimo que a gente exige toda vez que a gente fala desse tipo de mecanismo, que é
por exemplo, porta com chave, né? Forma de você construir, né? Por exemplo, aquela malhas de cópia, né? Que a gente chama de gaiolas de Fahrenheit, que geralmente faz com que as pessoas não consigam transmitir nenhum tipo de informação quando entram nesse tipo de construção, né? A ideia é manter essas barreiras físicas. Percebam que não é nenhum sistema de segurança muito complexo nem nada. São mecanismos de segurança onde você impede o acesso daquela pessoa. Já o conceito de integridade, que é uma das outras características quando a gente fala de segurança da informação, né? Nós temos que a ideia de manter íntegra, muitas pessoas confundem, mas não está errado de confundir, é que a integridade, ela uma realidade com relação a banco de dados, né? Uma informação, num banco de dados, ela é íntegra, porque só pessoas com acesso àquela informação que pode alterá-la. Então, da mesma forma, aqui quando a gente utiliza ela como característica, ela tem que ser uma informação íntegra, ela não pode ter sido alterada por pessoas não autorizadas. Uma forma de garantir a integridade, né, é a ideia de manter backups, né, periódicos aqui de dados, né, fazer backup, que é uma coisa que tem sido muito esquecida, né, principalmente por alguns administradores, gestores em si. Conceito de checksum, principalmente para verificar se aquele arquivo não foi alterado, uma das maneiras mais correlatas, mais simples de se utilizar esse conceito esse cálculo dessa função para verificar se tudo foi transmitido, foi recebido e nada foi alterado, né? De uma forma. Alguns códigos também, por exemplo, de trabalhar a correção de dados, né? Para que qualquer tipo de alteração, elas possam ser detectadas e, no caso, corrigidas de uma maneira automática. Toda vez que a gente tenta manter essa integridade, a gente tenta colocar essas informações válidas, né? Elas não podem ser corrompidas e elas têm que ser precisas, né? Nome de usuário e senha são considerados alguns exemplos, né? Patentes de direitos autorais também, códigos-fontes, eles não podem ter sido alterados. Informações diplomáticas, dados financeiros são exemplos que a gente considera como manter íntegra, principalmente esse tipo de informação especificamente. O conceito de disponibilidade, que a gente falou, que é tudo, ele vai estar acessível no momento que eu quiser ter acesso àquela informação. Então, nós temos o conceito de alguns mecanismos para garantir essa disponibilidade, a proteção física, né? A ideia de manter essa informação disponível, principalmente em caso de algum desafio físico ou alguma coisa desse tipo. A redundância computacional, né? Os computadores geralmente têm, se alguma coisa acontecer, algum outro servidor vai entrar em si, quer dizer, o usuário nem consegue sentir essa transposição de um servidor para outro. Então, um exemplo de disponibilidade é esse conceito de vários usuários tentam conectar, alguns conseguem, outros não. Eu gosto de usar sempre um exemplo, né? Quem nunca tentou acessar um site e não conseguiu, e quem geralmente retorna para esse site? Se for uma primeira vez de acesso, e se for um site muito famoso, ou que você queira muito ter acesso a ele, você retorna. A maioria das pessoas, quando não consegue o primeiro acesso àquele site, eles não retornam mais. Tá? Então, é uma realidade, principalmente se a gente pensar em questões comerciais, principalmente quando a gente fala de empresas de negócios em si. Toda vez que a gente fala do conceito de segurança, também a gente correlaciona o conceito de ameaças, né, e ataques, né, o tipo que a gente dá, o eavesdropping em si, que é a interceptação, principalmente quando a gente está transmitindo a informação, que é o que mais pode acontecer, né, alguém sempre está tentando pegar aquela informação que eu estou transmitindo de alguma forma, né, é uma forma de intromissão, né, e dessa forma, ele também ataca a confidencialidade daquela informação que eu estou transmitindo, porque uma informação confidencial não é qualquer pessoa que pode ter acesso a ela. Então, eu posso ter um tipo de alteração, né, da informação, né, uma modificação não autorizada. Dessa forma, esse tipo de alteração não autorizada, ele vai atacar a integridade dos dados em si, e isso é uma das características da segurança.
Um exemplo desse tipo de ataque de modificação não autorizada é o ataque que a gente chama man in the middle, que é quando alguém intercepta, né, aquela que foi transmitido e tenta alterar aquela informação, enviando para o destinatário depois que ele alterou aquela informação. A negação de serviço é uma das mais conhecidas, né, que a maioria das pessoas geralmente sofrem, né. Um e-mail de spam, por exemplo, que envia vários spams para uma mesma pessoa, fazendo com que aquela máquina ou aquela pessoa perca totalmente o acesso àquele serviço, porque ele sobrecarregou de uma maneira que ele não consegue acessar. O mascaramento também é uma outra forma de ameaçar, de atacar aquela informação em si, né? A ideia de mascarar é se passar por outra pessoa, né? Principalmente quando a gente está numa rede, se passar por um usuário autenticado e fazendo se passar por ele, também fazendo acesso não autorizado à sua rede em si. Uma forma de fazer isso, a gente pode, é o conceito de spoofing, né, que é o conceito de quando a gente tenta falsificar o IP, por exemplo, de uma rede, mascarando o IP correto daquela máquina, se passando para alguém que seja da rede, daquela rede específica. O conceito de repúdio, né, é um conceito também, uma característica toda vez que a gente fala é negar qualquer tentativa, né? Por exemplo, você tenta enviar uns dados e você fala, não foi isso que eu quis dizer, alguma coisa assim. A ideia, toda vez que a gente fala de enviar algum tipo de informação, essa informação, ela é garantida, né? Então, ela foi confirmada que foi você que enviou. Então, esse conceito de não repúdio, né, que você não pode negar que você enviou tal informação, também ela não pode acontecer quando a gente está falando de segurança. Quando a gente também trata de ameaça e ataque, conceito de conseguir rastrear um usuário, rastrear um fluxo de dados em si, principalmente como uma parte de uma informação, a gente também tem que tomar esse cuidado de não acontecer esse tipo de ataque. E a gente entra no conceito da arquitetura de segurança OSI, né, que é o conceito, toda vez que a gente, sempre, vocês podem observar, a gente tem um ataque que ataca uma das características, uma das propriedades da segurança da informação, né, a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade, e você sempre vai ter um mecanismo de segurança que vai tentar evitar com que aquele ataque se aconteça ou recuperar caso aquela ataque seja concretizado. A gente sempre pode ter um mecanismo de segurança para garantir. E toda vez que a gente fala do conceito de serviço de segurança, a ideia em si é tentar fornecer uma segurança grande toda vez que a gente está fazendo uma transferência, toda vez que a gente está entrando numa rede, garantir a informação que está sendo transmitida dentro de uma organização. Então, o conceito sempre essas três que a gente chama de arquitetura de segurança OSI. Aí a gente também trabalha com o conceito de ameaça e ataque, que por incrível que pareça, as pessoas utilizam para as mesmas coisas, né, para os mesmos conceitos, mas o conceito de ameaça em si, toda vez que a gente tem o conceito de vulnerabilidade, quer dizer, quando eu tenho a possibilidade de explorar essa vulnerabilidade, a gente dá o conceito de ameaça em si. Toda vez que o ataque acontece, é a tentativa, o ato, né, de tentar violar qualquer tipo de política de segurança. Então, entre os dois há uma diferença bem pequena, porém existe, né, o conceito em si de ameaça. A ameaça, ela está ali a todo momento, de vocês podendo estar passando por aquilo ou não, mas o ataque em si é quando alguém faz uma tentativa de explorar aquela vulnerabilidade que a ameaça deixa dito ali que pode existir. Tá? Aí nós temos alguns conceitos, né? O conceito de ataques passivos, né? Toda vez que a gente fala do conceito de ataque passivo, a ideia de tentar monitorar uma transmissão sem que a pessoa saiba o que realmente está acontecendo ali, né? Principalmente quando vazem tipo de informação, conteúdo, às vezes você nem sabe o que está acontecendo,
porque não houve modificação nenhuma de mensagem, só está tendo uma interceptação de forma só bisbilhotal que está sendo transmitido. O ataque ativo, geralmente, vocês podem notar aí pela figura, né? Ele intercepta essa item 1 ali. Em vez daquela informação ser enviada, ela é alterada pelo interceptador e enviado para o destino. Então, ali eu posso ter uma modificação de mensagem, eu posso ter um disfarce daquela informação, e fora que também eu posso alterar aquela informação que está ali. Aí nós temos alguns tipos de ataques que são considerados ativos, né? O conceito de disfarce, principalmente quando você tenta fingir ser outra pessoa, por exemplo, validando ou utilizando a senha da autenticação dessa outra pessoa. O conceito de repasse, né, que é na figura anterior, que seria esse caminho 1, 2 e o 3 em si também, né? Quer dizer, ele pega a informação, retransmite, pode ser o que chegue lá para o usuário, seja verdadeiro ou não, seja a informação correta. A modificação da mensagem, né? Toda vez que ele entra, a pessoa nem consegue transmitir, a origem nem transmite a informação, tudo que passar por ele vai ser alterado pela pessoa que intercepta. E a negação de serviço, né? Que a pessoa está tentando ter o acesso à informação e ela não consegue. Toda vez que a gente fala do conceito de autenticação, né? É esse conceito da gente tentar trabalhar com a forma de autenticar, né? Usando, né? A tecnologia que a gente tem correlacionada ao protocolo TCP, né? Então, nós temos a autenticação da entidade, né? Onde eu uso as entidades que eu já tenho ali, conhecidas, as identidades que eu já conheço, e eu tenho a autenticação da origem. Então, quando a pessoa já transmite a informação, ela sabe que aquela informação foi assinada, foi autenticada pela pessoa que está transmitindo em si. Então, a ideia é só um detalhe, que a origem de dados, a ideia, toda a gente trabalha com esse tipo de autenticação, ela não protege contra qualquer tipo de duplicação ou modificação, né, daquela informação, daqueles dados em si. Só. Aí, deixa eu ver. Serviço, o controle de acesso. A ideia é que a gente tentar prevenir o uso de acesso não autorizado, principalmente toda vez que a gente fala de algum recurso, alguma informação. Então, toda vez que o controle de acesso é uma das garantias, né, que você está implementando segurança em si, né. Mais alguns serviços, por exemplo, confidencialidade dos dados, né. A gente pode fazer a confidencialidade da conexão, quer dizer, você protege todos os dados do usuário toda vez que você transmite. Então, o usuário está transmitindo e tudo está sendo protegido, criptografado de alguma forma, para que a informação de um ponto a outro permaneça, né, confidencial. Já a confidencialidade sem conexão, ele vai transmitir cada pedaço da informação, cada pedaço da mensagem, ela vai ser protegida a mensagem em si, não a conexão completa. Aí ele tem alguns tipos de confidencialidade, né? Eu posso fazer algum campo seletivo, eu seleciono qual campo da mensagem eu quero proteger. Do fluxo de tráfego, ele fecha todo o fluxo e tenta garantir a segurança do fluxo todo, mantendo todo o fluxo daquela informação que está sendo transmitida confidencial. O conceito de integridade de dados, principalmente, que é a ideia de não permitir qualquer tipo de modificação não autorizada, né? Tudo que é enviado, tudo que é recebido foi conforme aquilo que foi enviado. Então, a garantir esse tipo de serviço, garantindo a integridade, a característica da segurança em si. Toda vez que a gente fala da integridade, a gente pode fazer uma integridade do conceito da conexão com a recuperação, né? Todos os dados do usuário, por exemplo,
pode detectar se alguma informação foi modificada, se foi excluída, que foi repassada de uma maneira que não foi permitida, né? E tentar, de certa forma, recuperar aquela informação. Já a integridade sem recuperação, ela detecta, mas ela não tenta recuperar aquela informação que foi passada a ela. A integridade com campo seletivo, igual a gente viu anteriormente, ele seleciona a informação que ele vai proteger e manter íntegra quando a gente está fazendo a transferência daquela informação, daqueles dados em si. Todas as vezes que a gente fala da integridade sem conexão, a ideia dele é garantir que a integridade do bloco de dados, principalmente, que está sendo transmitido, então ele não se preocupa se as outras informações que vão ser transmitidas depois, elas se mantêm íntegras. A ideia um campo seletivo, novamente, seleciona alguns campos para serem mantidos íntegros ali, então eu não me especializo em outros. Então, toda vez que a gente tem, né, esse serviço de integridade, ele tenta garantir com diversas formas possíveis, dependendo de cada caso que você pode escolher assim, qual a forma melhor de manter íntegra a informação, depende de cada caso. O conceito de irretratabilidade em si, né, é o conceito bastante de que a gente consegue de não repúdio, né, que nos remete ao conceito de codificação, de assinatura digital em si. Tudo que é enviado, você garante que o receptor vai receber aquela informação e que aquela informação foi enviada pelaquela origem em si. Então, você não pode falar que não foi você que enviou aquela informação, porque geralmente a gente pode usar os seguintes mecanismos de fazer uma codificação específica, né? Usa alguns algoritmos matemáticos para isso. E o conceito de assinatura digital, né? O conceito para assinar digitalmente alguma coisa, algum documento, algum serviço que você pode estar se notificando ali, algum e-mail, você faz esse conceito de assinatura digital, que também envolve, né, algoritmos para fazer criptográficos para poder você assinar digitalmente aquela informação aqui que você está transmitindo. Aí nós temos, né, o controle de acesso, que é a ideia de você falar quem pode ter acesso àquela informação ou não, garantir esse acesso ao recurso só a pessoas que tenham realmente permissão. Conceito de integridade de dados, principalmente toda vez que a gente fala de integridade, a gente tem vários mecanismos que podem trabalhar essa integridade. A troca de autenticação, principalmente garantir que exista, né, a garantia de que só pessoas autenticadas, só pessoas que estejam com a identidade identificada ali naquele sistema tenham acesso a ele. Conceito de controle de roteamento, principalmente toda vez que a gente fala de qualquer anormalidade na sua rede, qualquer coisa estranha que esteja acontecendo, existe esse controle para garantir, né, que detectar esse tipo de mudança, por exemplo, de rota dentro de um roteador e tudo mais. E a notarização é a ideia de um terceiro, principalmente para falar que aquelas mensagens foram trocadas de forma adequada. Tá? Aí nós temos o conceito de mecanismos de segurança que a gente chama de difusos, né? Alguns critérios, alguns rótulos, né, que a gente chama de rótulos de segurança, para nomear alguns atributos de segurança, por exemplo. E dentro deles, por exemplo, a gente pode ter a detecção de evento, né? Alguns eventos relacionados àquela especificidade da área de segurança. A trilha de auditoria de segurança, né, da informação em si. Implementar a segurança é um quesito importante, porém, auditar para saber se tudo que foi planejado está sendo realizado é fundamental através da auditoria. E a recuperação, qualquer problema que eu tenha, eu consigo sempre me recuperar. Então, qualquer anormalidade que eu tenha no meu sistema, eu sempre consigo recuperar aquela informação. Então, o relacionamento entre os mecanismos, né? Eu tenho o conceito de autenticação, de controle de acesso, de confidencialidade. Todo o serviço, geralmente, vocês podem notar que eu sempre tenho um mecanismo ali
de segurança que eu posso estar utilizando. Codificação, assinatura digital, autenticação, vários tipos de controle que a gente pode estar trabalhando para garantir a segurança em si da informação. Esse aí é um modelo que o pessoal sempre, né, por exemplo, se você quer falar assim, eu quero garantir a segurança da minha rede, né? Vocês percebam que vocês sempre vão ter esse conceito do emissor, né, que vai mandar essa mensagem em si, e fazer com que essa informação se torne secreta, né, e ela, de uma mensagem simples, ela se torna uma mensagem segura. E aqui nesse caso, sim, por exemplo, vocês podem ter um que a gente chama de terceiro confiável, que, por exemplo, pode distribuir uma chave para garantir que essa mensagem seja segura, e ela atravessa geralmente um canal de informação, que a maioria das vezes esse tipo de canal de informação ele não é seguro, porque a internet hoje em dia, quando a gente está trafegando por ela, a gente não garante que ela tenha uma segurança nem nada específico desse tipo. Então, toda vez que ela trafega de uma ponta para outra, essa mensagem é considerada segura. Aí, quando ela chega lá no destinatário, que ela é transformada de uma forma legível para o meu destinatário. Então, a ideia é que esse oponente que está aqui, quando ele captura essa informação, ele não consegue entender, nem ver, nem nada, porque ele fala assim, eu não entendo nada que está aqui, porque ela se tornou uma mensagem segura, de uma maneira ilegível em si. Toda vez que vocês falam que a gente trabalha nesse conceito de segurança, é o conceito de tentar, por exemplo, criar um algoritmo, gerar essa informação de maneira mais secreta em si, e posso, por exemplo, especificar algum tipo de protocolo para ser usado pelos esses dois pontos principais em si, e estabelecer uma chave secreta. Então, tudo isso é um modelo que a gente chama de modelo de segurança, né? É como se fosse esse desenho que mostra um porteiro, né? Que tudo vai chegar nele ali. Só que ele vai garantir quem tem acesso ou não àquela informação do que está entrando na tua rede. Então, ele vai analisar qualquer tentativa e qualquer anormalidade da tua rede, ele não vai garantir a segurança em si. Toda vez que a gente fala do conceito de segurança, a gente sempre esbarra no conceito de privacidade, que é uma grande preocupação hoje em dia, né? Porém, se vocês começarem a pensar, né, em si, toda vez que a gente é muito mais pesado quando a gente fala de segurança, principalmente quando a gente fala de segurança na internet, e a privacidade. Então, o peso sempre é muito maior toda vez que a gente tenta usar autenticação, tenta usar criptografia, tenta proteger a sua infraestrutura em si. É muito mais importante, às vezes, quando a gente fala de anonimato, a tal da liberdade de expressão e tudo mais. Então, o conceito, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente mede essas duas informações, esses dois tipos de dados. Então, a gente olha com muito cuidado, com bastante preocupação, principalmente quando a gente coloca esses dois termos na balança em si. Tá? Há algumas definições que são importantes toda vez que a gente fala de segurança. A gente tem o conceito de risco, que é aquela probabilidade de alguma coisa de maneira intencional ou não prejudicar algum recurso. Quando a gente fala de recurso na rede, pode ser uma impressora, pode ser um serviço de rede, pode ser o seu e-mail, um servidor, qualquer coisa desse tipo que possa, de certa forma, ter a probabilidade de sofrer algum ato não intencional. Já o conceito de ameaça é esse conceito desse evento, né, afetar de alguma forma o recurso daquela empresa, daquela organização. Já o conceito de vulnerabilidade é a fraqueza que qualquer sistema pode ter, que geralmente a ameaça vai prejudicar aquele sistema em si. As vulnerabilidades, geralmente, toda vez que a gente tem esse conceito de vulnerabilidade, é que ela vai ser suscetível a um ataque, toda vez que vocês podem notar esse conceito de vulnerabilidade. Geralmente ela tem um ponto vulnerável ali, que geralmente uma ameaça pode explorar e geralmente realizar um ataque. Por exemplo, toda vez que a gente tem uma configuração mal feita, um recurso mal configurado, um processo mal
mal definido, eles podem se tornar vulneráveis. Qualquer tipo de ambiente, ele é considerado vulnerável, né? A gente sempre fala que não existe um ambiente totalmente seguro, né? Um ambiente que 100% de segurança, porque a vulnerabilidade ela vai existir, principalmente quando a gente trata do conceito do ser humano em si. A ideia é que a gente sempre vai estar presente no dia a dia de qualquer empresa, né? De qualquer organização, né? A ideia também é que a gente até falou assim, de quem é a culpa, né? Quem é o culpado por tudo isso? Às vezes é negligência e às vezes é até a própria ignorância. Por exemplo, quando a gente fala, sempre cai para o ponto fraco, né, do sistema de tudo isso, que é o usuário, né? Porque o usuário é o ponto mais falho toda vez que a gente fala do conceito, né, de vulnerabilidade. Ele é o que mais gera esse tipo de, de problemática na área de segurança. Existem vários tipos de vulnerabilidades, né? Por exemplo, servidores ou serviços que são inseguros ou mal configurados, de certa forma. Protocolos que deixam de ser exploráveis, né? Aqueles protocolos que deixam portas abertas ou alguma coisa desse tipo. Algum tipo de recurso de rede que fica ali desprotegido, não é configurado de maneira adequada. A interceptação, toda vez que a gente fala de tráfego, de rede, espionagem, né? Você permitir esse tipo de coisa na sua rede. A falta de medidas preventivas, né? Principalmente toda vez que a gente fala de malware, de ataques automatizados. Então, você não tem nenhuma medida que evite com que isso aconteça, né? Então, são correlações bem importantes. Então, toda vez que a gente tem o conceito de vulnerabilidade, a gente tem sempre esse conceito que o seu ambiente computacional, ele tem você pode ter vários ambientes computacionais e várias vulnerabilidades. A vulnerabilidade, a gente fala que ela sempre possibilita qualquer tipo de incidente de segurança, que vai afetar de maneira seu negócio e vai impactar negativamente nos seus clientes, nas imagens do seu produto. Então, a ideia é que vocês tentem evitar sempre esse impacto negativo. Você já pensou, deixar e impactar um negócio, deixar o cliente satisfeito por alguma coisa desse tipo. E eu falo para vocês que a melhor forma de você mostrar a importância de segurança em si é quando você fala que impacta de alguma maneira no bolso, né, daquele gestor, daquele administrador. Então aqui nós temos vários tipos de vulnerabilidades. Por exemplo, nós temos as vulnerabilidades físicas, naturais, de hardware, de software, de meios de armazenagem, de comunicação e humanas. Então, são vários tipos de vulnerabilidades que a gente pode ter. Nas vulnerabilidades físicas, a ideia de instalações inadequadas, quando a gente coloca aquelas pessoas para trabalhar em ambientes abertos, sem ter nenhuma proteção, nenhuma porta, nem nada, as pessoas que ficam numa entrada de algum lugar que tem um equipamento com usuário e senha, mas o acesso a ela é muito simples, muito fácil de ter acesso àquele equipamento, né? Equipamentos de combate a incêndio também são criticados toda vez que a gente fala desse tipo de vulnerabilidade física. Muito que a gente vê muitas vezes cabos de energia desorganizada, de rede, né? Pessoas que não estão identificadas, né? A falta às vezes de um simples crachá ou identificar o que é cada local dentro da sua organização. Já as vulnerabilidades naturais é um conceito mesmo que, graças a Deus, algumas coisas não acontecem aqui, né? Terremotos, né? Maremotos, furacão, esse tipo de conceito que a gente não vê tanto, não vê, principalmente aqui no Brasil. Mas a sua infraestrutura geralmente tem que ser capaz, por exemplo, de enfrentar uma chuva forte, de sobreviver àquele tipo de causas naturais que podem vir da chuva, de raio, de trovão. Então, a ideia geralmente é sempre estudar aquela região geográfica que você tem ali, trabalha com ela, conhecer. Tá? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente geralmente não trabalha muito com esse conceito de se preocupar com terremoto, maremoto, nem furacão, porque é possível de acontecer. Mas, dependendo da região, dependendo do lugar, por exemplo, aqui em Cuiabá, extremamente quente, né? Então o ar-condicionado é uma coisa fundamental. Então, a gente tem que
se preocupar com esse conceito, com esse tipo de vulnerabilidade e proteger aquele equipamento contra qualquer tipo de calor excessivo. Já o conceito de vulnerabilidade de hardware, a gente tem o conceito de falta de configuração ou às vezes até um equipamento de contingência. Por exemplo, um switch queimou, eu não tenho outro equipamento para substituir, né? Então acaba sendo uma vulnerabilidade que você deixou ali acontecer. A falta de atualização de roteadores, de firmware dos fabricantes, né? Conservação inadequada de equipamentos, né? Também é muito ruim. Porque você já pensou, você não põe um equipamento, um servidor, por exemplo, numa sala que não tem ar-condicionado. Então, você criou aquela vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade de software é a mais conhecida de todos, né? Todo mundo, sistemas operacionais, principalmente o Windows, são os mais falhos, né? Considerados mais falhos em si, né? Por isso se fala muito de atualização, por isso que toda hora tem um programa ali tentando atualizar, principalmente quando a gente fala do sistema operacional, porque querendo ou não, o sistema operacional é fundamental na rede, viva o Linux mesmo. Mas a ideia é que garante a correta instalação, atualização, porque se vocês notarem, o Windows já vem, né, no caso, já se apresentou uma vez totalmente falho, muito falho. Assim, ele deu um bug, uma apresentação já. Essa falta de sistema. Ou quando ele não é lançado com um monte de vulnerabilidades já conhecidas. Tá? Algumas vulnerabilidades por meio de armazenamento, né? A gente fala aqui, mas quase ninguém usa, né? Mas o conceito de fitas, né? Agora tudo vai para meio de armazenamento na nuvem, né? Mas a forma de fazer backup, né? Também é a forma de armazenar esses meios de armazenamento de uma maneira correta, tá? O tráfego de informações, aquela falta, você trafegar informações de uma maneira, deixar, falta, por exemplo, sistema de criptografia e tudo mais, má escolha, principalmente toda vez que a gente fala do sistema de envio de informação. Então, a gente tem que se preocupar com esse tipo de vulnerabilidade. E a pior, não pior, mas eu considero uma das piores de todas, a vulnerabilidade humana. O ser humano, ele tende a ter uma vontade de utilizar senhas muito, muito fracas, né? Não consegue utilizar o conceito de criptografia. E falta, a maioria dos usuários, geralmente, falta o conceito de consciência, né? De se preocupar, a dar importância de ter, garantir a segurança em si, né? Também ele pode ser um vândalo, ele pode ser um fraudador, ele pode tentar, de certa forma, invadir. Então, tudo que é relacionado ao ser humano em si. Toda vez que a gente fala, né, desse objetivo, dessa segurança em si, é se preocupar com o equipamento, se ele foi dimensionado, né? É mais fácil, né? A senha pequena é mais fácil, mas infelizmente a realidade hoje em dia é mais fácil a gente utilizar o conceito de como colocar, né, uma letra, um maiúsculo e minúsculo. Então a gente tem que começar a se preocupar com relação a isso, né? Tem que pensar nisso. Toda vez que a gente configura um sistema, toda vez que a gente projeta uma rede, se a gente tem armazenamento suficiente, processamento suficiente, velocidade, tudo isso. Não pode ter falha de comunicação, principalmente o usuário tem que sempre estar disponível. Toda vez essa forma de afetar a informação, tirar ela do estado original, que é a integridade em si dos dados. Então, a gente tenta rastrear e eliminar qualquer tipo de ponto fraco, de hardware, de pessoa, de tudo. Então, você tenta identificar todas essas vulnerabilidades e dimensionar cada risco que está exposto àquelas vulnerabilidades. É conhecer o seu sistema, conhecer o seu lugar ali, para tentar definir qualquer tipo de medida de segurança apropriada para tentar corrigir, né, pelo menos a maioria das vulnerabilidades que você conhece. Uma coisa bem interessante
Existem várias listas de discussões, por exemplo, essa Book Track da Security Focus, que trata das vulnerabilidades. Existem alguns sites, a Security Focus, esse PactStorm, a SIAC, o Lockbit, o SecurityNet, são todos sites que listam todas as vulnerabilidades possíveis e conhecidas. Temos alguns sistemas operacionais, outros de equipamentos, então ele mostra todas as vulnerabilidades que podem acontecer. Já o conceito de ameaça é um conceito que a gente trabalha, né, qualquer tipo de ação que pode agir em cima de um recurso, né? Esse recurso pode ser um processo, pode ser um serviço, pode ser uma pessoa em si, de certa forma causar um incidente, né? Indesejado. E geralmente vocês vão notar que eles vão explorar uma vulnerabilidade e, quer dizer, um ponto fraco dentro do seu sistema. A ideia é que, como ele explora uma vulnerabilidade, se tem vulnerabilidade, eu tenho possibilidade de ter uma ameaça ali que vai explorar aquela vulnerabilidade. Aí a gente fala de alguns tipos tipos de ameaça, né? Tem o tipo de software maliciosos, eu tenho falha de dispositivo, falha na aplicação, posso ter desastres naturais, eu posso ter um cracker, por exemplo, dentro da tua rede em si. A forma de romper essa segurança maneira inteligência, que a gente chama de maneira de ameaça inteligente em si, a pessoa tem aquele conhecimento do que ele está fazendo, principalmente técnico, principalmente de tudo que está sendo trabalhado ali daquele sistema. Já o conceito de ameaça, de fazer análise, você pode fazer um estudo das probabilidades, por exemplo, daquela ameaça acontecer. Já toda vez que a gente fala de consequência, em cima daquelas probabilidades alta, baixa de acontecer aquele tipo de ameaça, você pode ter uma consequência daquela violação de segurança. Então, você tem que medir esse tipo de consequência e verificar se realmente você precisa se garantir para que aquela ameaça não aconteça. Aí nós temos um tipo de classificação de ameaças, né, naturais, que também novamente envolve fenômenos da natureza. As involuntárias, geralmente, por ignorância do usuário, um vírus, uma falta de energia, um acidente que pode acontecer. E o que a gente chama de voluntários, que a pessoa tem realmente a intenção de, de fazer aquele mal, é proposital, né? Ele quer invadir, ele quer furtar, ele quer estragar aquela informação, quando ele explora aquela vulnerabilidade. Aí tem falha de hardware, incêndio, né? Mudanças no programa, os problemas que a gente tem às vezes de comunicação em si, né? Geralmente a gente fala, né? As más decisões geralmente pode agravar esse tipo de ameaça, porque eles não se preocupam com o conceito de segurança em si. Aí novamente alguns exemplos, né? Se vocês notarem aqui a confidencialidade, eu tenho, né, os tipos de ameaça, né, browser, né, ele procura as informações, o shoulder sync, que é o conceito de papagaio de pirata, ele verifica tudo que está sendo digitado, olhando, né, de longe. O conceito de engenharia social, que é muito forte, dependendo da organização do lugar em si. Ele fingir se passar, né, por alguém. O conceito de modificação de mensagem já mexe com a integridade. Quando altera um log de auditoria, quando eu modifico o arquivo de configuração, tudo isso mexe com a integridade. E são ameaças. E a disponibilidade em si, por exemplo, se eu tenho um desastre natural, eu gosto sempre de falar, de disponibilidade, a gente se lembra muito 11 de setembro, onde várias empresas fecharam no dia seguinte, depois de terem sido, vamos dizer assim, destruídas, né, em si, porque as empresas só tinham a configuração, os servidores, as bases de dados só existiam ali naquelas torres. Então, tudo que aconteceu foi um desastre, né, provocado de terrorismo, e as empresas simplesmente, daquele dia em diante, deixaram de existir. A negação de serviço também, que é uma grande preocupação toda vez que a gente fala de segurança.
porque querendo ou não é o que derruba muita gente, derruba muito serviço, principalmente de acesso, de e-mail, de tudo. Realmente ele pode derrubar. Então a gente se preocupa bastante com esse ponto. A ideia, toda vez que a gente fala da ameaça, fala de segurança em cima disso, é não permitir que essas ameaças explorem qualquer vulnerabilidade. Então, permite com que isso não aconteça. Toda vez que a gente trabalha esse conceito, a gente fala do conceito de, por exemplo, de desastres, nós temos vários tipos de ameaças, os recursos que eles podem explorar de certa forma. Aí com isso nós temos as 3 características que podem ser impactadas se alguma dessas ameaças forem concretizadas e forem utilizadas. Já o conceito de ataque, tá, é o conceito de eu tentar, através de uma ameaça inteligente, desviar o controle daquela segurança, quebrar algum dos 3 princípios de segurança. E geralmente, a gente até fala que o fato dela estar acontecendo não significa sucesso em si. E vai depender muito dos níveis de vulnerabilidades. Então, o que acontece? Geralmente, existe a vulnerabilidade que é explorada por uma ameaça que pode ser realizado um ataque em cima dessa informação em si. Os ataques, eles também são considerados ativos, passivos ou destrutivos, né? O conceito de ativo geralmente tem alteração de alguma informação daquele cliente. Já os passivos, geralmente ele fica só observando, muitas vezes é difícil de a gente detectar. E o destrutivo, geralmente eles fazem a negação dos dados dos usuários. A interceptação, aqui nós temos um exemplo de interceptação, um exemplo de modificação daquela informação, né, que ele interceptar, ele não altera, já a modificação ele faz alteração e envia. A interrupção, a pessoa não recebe a informação e a personificação é se passar para alguém dentro daquela transmissão em si. Aí nós temos o conceito, toda vez que a gente fala do conceito de privacidade, toda vez que existe uma interceptação, aquela informação, ela perdeu a privacidade, né, em si porque ela foi interceptada, né. A autenticidade, toda vez que eu tenho o conceito de mascaramento, de se passar por alguém, né. A integridade, quando existe a modificação dela, aquela informação, ela não foi enviada de acordo com o que foi combinado, porque o usuário ele vai receber aquela informação que foi modificada por aquele interceptador. E o não repúdio quer dizer que você está confirmando que foi você mesmo que enviou aquela informação, você não tem como negar. Tá? Aí agora nós temos algumas definições técnicas, né, quando a gente fala recurso. Que pode ser um recurso físico, um equipamento, uma impressora, um servidor. Nós temos o conceito de software, né, e software dos mais variados possíveis, né, sistemas operacionais, nós temos o conceito de serviço de rede, o hardware, e também nós temos vários tipos de equipamento, nós temos roteador. E o mais importante deles é a informação que passa por todos esses tipos de equipamento em si. O conceito de ameaça, que é o evento de acontecer alguma coisa indesejável, né, em si, e de certa forma tenta destruir algum tipo de recurso. A vulnerabilidade, essa geralmente fraqueza que vai ser explorada por uma ameaça. O conceito de ataque é a ameaça concretizada, igual eu falei para vocês, um leva ao outro. Então, se a gente consegue diminuir a vulnerabilidade, a gente consegue diminuir a ameaça e, com isso, consequentemente, o ataque. O impacto é importantíssimo a gente conhecer a consequência de, se alguma dessas vulnerabilidades que forem identificadas acontecerem, o que acontece com aquela informação, se eu perder aquela informação. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Eu sempre perceber o impacto. E a probabilidade daquela ameaça geralmente acontecer, de ter um sucesso em si. O conceito de risco, a gente vai falar sobre eles nas próximas webconferences, mas é o conceito de quanto está exposto no meu sistema, né? Então, é uma coisa que está muito relacionada com o impacto e a probabilidade. Então, são duas coisas que são importantes a gente conhecer. Então, o risco, ele sempre vai verificar a probabilidade
de alguma coisa acontecer, o impacto daquilo. Então, ele meio que faz um cálculo para ver quão risco eu estou sofrendo daquela informação ser roubada, furtada de alguma forma assim, tá? Deixa eu só... Deixa eu...